Boa noite, pessoal. Tive um pequeno problema de energia aqui na internet. Achei que estava tudo certo, até descobri que estava com um mau contatozinho lá. Estamos no ar, graças a Deus. Pequeno atraso, 20 horas e 32 minutos. Sejam bem-vindos. Que a proteção do Cristo esteja sobre cada um de nós. Que nós tenhamos um estudo muito proveitoso hoje, com muita coisa boa, para que a gente possa aprender bastante. Que Jesus nos proteja, os amigos espirituais nos orientem. Graças a Deus estamos aqui, que nós possamos tocar adiante. Muito boa noite, novamente. Vou passar de antemão a bola aqui ao Paulinho, para que ele conduza os trabalhos de hoje, ele que é o gestor desse nosso curso de mediunidade. Vou ficar por aqui, olhando os chats e grupos, e estou às ordens, tá bom? Um abraço a vocês, Paulinho, a bola está contigo. Boa aula a todos nós. Paulinho, só um instante, você está sem áudio aí, Paulinho. Por favor, ative seu áudio aí, volta aí um pouquinho. Você está sem o áudio. Desculpa, Aí. gente. Boa noite. Para a gente é uma alegria a gente poder estar reunido mais uma vez, né? Encontro nosso que já virou tradição. A gente se reunir às terças-feiras, às 8h30, para a gente falar a respeito desse assunto tão importante nas nossas vidas, que é a mediunidade. Essa mediunidade que nada mais é do que essa que se abre, para que a gente tenha informações, notícias dos nossos queridos companheiros, familiares, amigos que partiram de nós para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Esse curso que a gente está vendo aí, que a gente está assistindo com a Evelyn, um curso assim fantástico e que realmente tem me surpreendido pela riqueza de detalhes que a Evelyn tem trazido para a gente através dessas informações, dessas aulas que ela tem nos oferecido. Veja bem, na semana passada, ela trouxe para a gente todos os corpos que são formados o homem enquanto encarnado aqui no planeta Terra, que nós somos espírito, corpo mental, que nós somos perispírito, duplo etéreo e, por fim, o nosso corpo material. E a gente vai ver hoje, com mais detalhes, a respeito das propriedades e das funções do corpo perispiritual. A gente vai ver que tudo gira em torno desse corpo perispiritual, que serve justamente de ligação entre o espírito e o nosso corpo material. Se não fosse o perispírito, seria impossível que o espírito se mostrasse. Nós vimos, através das inúmeras propriedades que compõem esse perispírito, a importância dele. E essas inúmeras propriedades, nós vimos que a Evelyn citou para a gente que são 21 propriedades que a gente pode
está no quando diz respeito ao perispírito, ao corpo perispiritual, né? Então, ela citou lá, vamos falar aqui rapidamente, de forma bastante resumida, essa questão das propriedades que envolvem o perispírito. E aí as dúvidas que forem surgindo, gente, vocês podem ir para o chat e a gente vai respondendo, né, na medida do possível, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ela falou a respeito da perenidade, ou seja, que o perispírito ele não tem fim. Ele é algo perene, ele vai sempre existir. A partir do momento que o espírito foi criado, uma individualidade, ele passa a ter o corpo perispiritual dele. E esse corpo, ele vai apenas se depurando, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Quando ela fala de uma outra propriedade do espírito, que diz respeito à temperatura, é até engraçado, né? Outra propriedade do corpo perispiritual, melhor falando, a gente imagina que o corpo perispiritual tem temperatura. Citou ainda lá o espírito da Kate King, quando ele se materializou, que ele pôde ser estudado e pôde se medir a temperatura, o peso daquele corpo, né? Outra propriedade que se tem é o odor, o cheiro que o corpo perispiritual tem. Isso propicia que muitos médiuns comentem que sentem o cheiro do espírito quando ele chega perto. Se dá por quê? Porque aquele espírito que está se aproximando daquele médium, ele tem um corpo perispiritual, claro, e esse corpo pode ter um cheiro bom ou ruim, dependendo do estado em que aquele espírito se encontra. É muito comum a gente ouvir de alguns médiuns que, em determinado momento, quando sente a presença de um espírito, sentir cheiro de flores. É o cheiro que está característico do corpo daquele espírito naquele momento. Aí depois ela fala da capacidade refletora do espírito, ou seja, a capacidade refletora do perispírito. Ou seja, o corpo daquele espírito pode refletir a luz. Além de refletir a luz, o que é mais importante, esse corpo perispiritual reflete o pensamento daquele espírito. Tudo que aquele espírito está imaginando é refletido pelo corpo perispiritual. E aí outra propriedade, também bastante interessante, diz respeito à questão da mutabilidade. Ou seja, esse corpo perispiritual, ele sofre modificação em função das inúmeras encarnações que aquele espírito estará sujeito no decorrer de muitas e muitas vidas nos mais diversos mundos habitáveis. Então, o corpo perispiritual ele vai se transformando em função da evolução do espírito. Depois fala da questão da densidade. A densidade. Quanto mais imperfeito é o espírito, mais denso e mais grosseiro é o corpo perispiritual desse espírito. O mesmo acontece com a questão da ponderabilidade, ou seja, peso. Quanto mais imperfeito, quanto menos evolução tem o espírito, mais aquele corpo perispiritual dele tem. E depois para iniciar essa primeira parte, ela fala que o corpo perispiritual ele tem uma coisa chamada unicidade, ou seja, ele é único. Eu falei agora há pouco, uma vez que o espírito foi criado, ele recebeu um corpo perispiritual e com aquele corpo vai sofrer as mutações, comentamos, mas aquele corpo é único. Eu não posso assumir o corpo perispiritual de uma outra pessoa. Outra pessoa não pode
assumir o meu corpo perispiritual. Esse é meu, esse pertence a mim, né? E depois vem as demais propriedades. Visibilidade. Muitas vezes, gente, a gente fala que desde que o Espiritismo foi codificado por Kardec, né, de lá para cá, muita coisa mudou. Todo o universo está em constante processo de evolução, inclusive, é claro, dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra. No início da codificação do Espiritismo, era necessário que se houvesse, que as pessoas pudessem ver para crer. Aí era necessário as pancadas, os ruídos, era necessário a materialização dos espíritos para que as pessoas pudessem acreditar naquela boa nova, naquelas manifestações e acreditarem nas coisas vindas do plano espiritual, do mundo dos espíritos. Então, naquela época, a visibilidade, que é claro, é uma propriedade que ainda permanece com o corpo espiritual de todos os espíritos, que é aquela espécie de condensação daquele corpo perispiritual para fazer com que ele seja visível, né? Aí permanece. Mas hoje é uma coisa cada vez mais rara, né? É muito difícil a gente encontrar centros espíritas que ainda praticam as manifestações, que utilizam os médios de manifestação física. Cada vez mais raro, mas ainda tem. Mas vamos lá. Depois vem a questão da plasticidade e da expansibilidade do corpo perispiritual. Ou seja, o corpo ele é flexível e expansivo. Aí, veja bem, nessa questão, a gente vê, que eu até comentei isso na semana passada, que o espírito, quando a gente retorna ao plano espiritual, quando a gente desencarna, dependendo do nosso grau de evolução, a gente tem condição de moldar o nosso corpo perispiritual, transformando ele. Por exemplo, para mim, essa atual encarnação que eu estou hoje, com o corpo aqui, Paulinho, mas se para mim, quando eu retorno no plano espiritual, ao plano espiritual, e eu entender que o meu corpo, na minha encarnação anterior a essa que eu estou hoje, para mim foi uma encarnação mais importante na minha vida, eu posso assumir o corpo perispiritual dessa encarnação anterior e me apresentar lá no plano espiritual, no mundo dos espíritos, não com o corpo perispiritual do Paulo, mas com o corpo que eu tive numa outra encarnação. Então, essa é uma propriedade importantíssima do perispírito. Depois ela fala da questão da irradiação, da luminosidade, ou seja, os espíritos têm condição de irradiar a sua energia ao seu entorno. É em função disso que muitos médiuns têm condição de perceber a chegada de algum espírito, seja algum espírito de sofrimento, seja um mentor espiritual dele, né? Por quê? Porque o espírito irradia energia e às vezes irradia luminosidade também. Ou seja, quanto mais evoluído for o espírito, mais luz esse espírito vai conseguir emanar. E aí a gente tem os médiuns de vidência que eles conseguem enxergar essa luminosidade desses espíritos também. Coisa que os espíritos imperfeitos não têm, com o espírito imperfeito tem luz, né? Mas tem a energia ruim que muitos médiuns conseguem captar, né? E aí a gente tem a questão, que essa aqui é uma propriedade fantástica, a questão da propriedade da absorção. Todos nós já ouvimos falar de espíritos vampirizadores, ou seja, aqueles espíritos que ainda são muito ligados à matéria e sem a necessidade
de bebida alcoólica, sentem a necessidade de drogas, sentem a necessidade de sexo, ou sentem os prazeres até da comida, como acontece em algumas outras linhas religiosas, onde existe manifestação de espíritos. O espírito consegue sentir tudo isso através da propriedade da absorção. Ou seja, através do corpo perispiritual daquele espírito, ele se liga ao nosso corpo físico e ter as mesmas sensações que nós estamos tendo no momento que a gente consome a bebida alcoólica, no momento que a gente está alimentando. Às vezes eles sentam na mesa conosco para a gente estar. Enquanto a gente está comendo, o espírito está ali do nosso lado comendo também. Então, são situações que a gente tem que tomar bastante cuidado. Cuidado no seguinte sentido, no que diz respeito a gente escolher as companhias que nós queremos ao nosso lado, em função, é claro, da nossa sintonia. Quantos de nós, que às vezes fazemos uso de bebida alcoólica, a gente vai numa festa, e aí a gente está lá tomando cerveja. Toma 1, 2, 3, 4 latas de cerveja. Aí você vai e comenta com o teu colega que está sentado hoje, mas hoje eu estou bom para beber. Já tomei 4 latas, mas coisa não tivesse tomado nada. Com certeza você tem um espírito vampirizador que está sugando toda aquela energia daquele álcool que você está dividindo com aquele espírito lá. Portanto, gente, muito cuidado nisso. Aí depois a gente tem a questão da tangibilidade, né? Ou seja, mais de acordo com os fenômenos de manifestação física de espíritos, a gente pode ir lá e pegar naquele corpo perispiritual que pode se tornar tangível. Aí depois vem a questão da propriedade da transfiguração, que é raríssimo, né? Ou seja, pode-se dar ao perispírito a aparência que se desejar. Aconteceu isso com Jesus. Jesus se tornou um ser luminoso, como a própria Evelyn comentou lá, mas assim, é uma propriedade raríssima. Aí depois vem a bicorporiedade, ou seja, o perispírito que está, o espírito encarnado que está em determinado local. O perispírito pode se desdobrar, ir para um outro local, se fazer presente, se manifestar naquele local, falar, fazer o que precisava fazer, né? E depois retornar ao corpo físico que lhe pertence. Isso acontecer, tá? Aí depois a gente vê a questão da penetrabilidade, ou seja, o perispírito pode atravessar a parede, para ele é um obstáculo. É por isso que os espíritos entram na casa. Não importa se a porta está fechada, né, ou aberta. Eles vão entrar no nosso ambiente se a energia da nossa casa, a sintonia for favorável àquele tipo de espírito, ele vai entrar de qualquer forma, porque não é uma parede que vai impedi-lo de entrar, justamente por causa dessa propriedade da penetrabilidade. Depois vem a questão, que essa também é bastante interessante, transporte e materialização de objetos, né? Ela até citou o exemplo do transporte de objetos. Isso daqui é comum de acontecer. Eu já vi casos de reuniões mediúnicas, o espírito faz aparecer um determinado objeto. Às vezes uma roupa, às vezes uma flor, um objeto qualquer.
Na verdade, o espírito está indo lá com seu corpo perispiritual, está pegando aquele objeto, está escondendo ele nos seus filhos, aí o espírito retorna, faz com que os fluidos dê visibilidade àquele objeto, né? E aquele objeto se faz presente naquela reunião. Isso é o transporte. E aí tem também a questão da materialização, ou seja, o espírito molda aquele objeto utilizando dos fluidos do ambiente, que, conforme a própria Evelyn falou, é uma coisa mais difícil. Mas em todos os casos, é necessário, é claro, que a gente tenha um médium de efeito físico para auxiliar aquele espírito nessas situações. Depois a gente vem a questão da emancipação. Ou seja, que isso aí é muito comum, a gente já está careca de saber, da emancipação da nossa alma. Ou seja, durante o nosso sono, o nosso espírito, juntamente com o corpo perispiritual, enquanto a gente está repousando o nosso corpo físico, o nosso espírito se emancipa e vai fazer uma viagem ao plano espiritual. E a gente sabe que não precisa de ser um sono profundo, não. Um cochilão que a gente dá assistindo televisão é o suficiente para o nosso espírito deixar o nosso corpo físico e retornar ao plano espiritual e fazer as viagens dele, né? E depois vem a sensibilidade global. Todos nós sabemos que quando nós retornamos ao plano espiritual, livres do nosso corpo físico, que a nossa sensibilidade aumenta e aumenta muito. Ou seja, livres do corpo físico, essa nossa sensibilidade de ver, ouvir e sentir, ela está muito mais apurada. Por quê? Enquanto aqui, enquanto encarnados, a gente só vê com os olhos, só sentimos o cheiro com o nariz, só ouvimos através dos nossos ouvidos. Lá no plano espiritual, o espírito, ele consegue ver, ouvir e sentir em todas as direções, porque lá ele não tem um órgão só responsável por cada uma disso, né? Lá no final, ele consegue ouvir tudo isso através do próprio corpo perispiritual de tudo isso, né? Com o corpo. Aí depois a gente vai ver lá a sensibilidade magnética, né? A transmissão de energia através do passe. Isso daí tudo, sensibilidade magnética, aquilo que a gente já estudou, que está lá, que através dos passes a gente vai recebendo tudo aquilo, toda a energia daquele espírito trabalhando com o passista. Aí essas foram as propriedades. E depois vem todas as funções do corpo perispiritual. As funções, eu vou só citá-las aqui para vocês, que são as funções instrumental, individualizadora, né? A função de armazenagem, a função organizadora, a função de ligação entre o espírito e o corpo material, a função modeladora, sustentadora. Antes de começar essa aula, eu ainda comentei com o Silvio, falei, Silvio, é muita matéria para a gente conseguir resumir isso em pouco mais aí, nesse período que a gente bate um papo aqui de meia. Isso daqui é aula para a gente estar, bater um papo, conversar aí no período aí de 4 horas, pelo menos, que a gente tinha assunto para debater, para esclarecer todas as dúvidas disso daqui, porque realmente é uma aula grande, rica e importante para todos nós que trabalham na mediúnica. Então, assim, é importante que realmente a gente aprofunde nesse conhecimento e nessas orientações todas. Aí, essas propriedades e essas funções do perispírito, a gente utiliza nas reuniões mediúnicas.
mediúnica. Ou seja, só existe a mediunidade porque existe o corpo espiritual. O espírito só consegue se manifestar, só consegue se fazer compreender, ver, sentir, ouvir através do seu corpo perispiritual. É o corpo espiritual que se liga ao médium, e não o espírito propriamente dito. Então, assim, são muitos detalhes de riqueza, e aí, mais uma vez, a gente volta naquela questão do desenvolvimento prático mediúnico, onde a gente vai sugerindo aquelas pessoas que estão fazendo exercício respiratório, que a gente vai orientando a pessoa, vai esclarecendo a pessoa, vai conduzindo o exercício para que a pessoa possa sentir a presença do seu mentor espiritual, daquele espírito que está trabalhando com ela, trabalhando conosco naquele desenvolvimento mediúnico, para que ela possa sentir a presença do espírito que está com ela. E como é que ela consegue sentir? Através da propriedade da irradiação do corpo perispiritual daquele espírito. Gente, eu acho que não há de ficar alongando muito aqui nessa aula, porque a própria aula da Evelyn eu acho que já foi assim, bastante didática. Mas tem alguém que tem alguma dúvida, alguma questão aí que a gente possa tentar auxiliar, tentar ajudar? Tem alguma coisa aí, Silvio? Bem, aqui pelo chat estão perguntando aqui, Adriana, essa absorção é uma sensação que passa rápido para eles, mas só essa questão, até agora mais nada. Essa questão da absorção, né? O espírito, ele sente prazer nas coisas que a gente ainda nos dá prazer enquanto encarnados aqui no planeta Terra. No caso das bebidas, no caso das drogas, no caso do sexo, a própria comida, né? E eles se fartam com isso, tal como nós, né? Então, assim, como você tem o exemplo do álcool aí, às vezes numa festa que a gente está bebendo, né? E a mesma coisa, às vezes a gente está com um companheirinho ali, dividindo aquele álcool que a gente está consumindo, né? Mais alguma coisa, gente? As pessoas precisavam perguntar mais, né, Silvio? Parece que fica todo mundo envergonhado. Uma pergunta, né? E uma aula dessa daqui, não tem certeza que muitas dúvidas podem surgir. Eu não tenho dúvida disso, eu fico incentivando o pessoal aqui para falar mais, para trazer mais as suas dúvidas, porque a gente está aqui para isso, é para tentar ajudar todo mundo, né? E eles ficando caladinhos, a gente vai ficando assim, naquela impressão de que está tudo bem, né? E não necessariamente está tudo bem. Então é importante a gente ter o feedback deles, né? Um retornozinho aí, informando para nós como que andam as coisas, né? Mas é isso. Então acho que a gente pode encerrar, né, Silvio? Com certeza. Sua rádio Espírita Guerreiros de Cristo. Então vamos lá, gente. Agradeço. A gente agradece aí a presença de todos. Né? Uma vez que Jesus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, então um grande abraço a todos. Que Jesus esteja conosco sempre. A partir dessa doutrina que nos fortalece, que nos dá tanta energia para prosseguir, que a gente possa estudar muito, participar bastante dos eventos para que a gente aprenda o máximo possível. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, que Jesus nos fortaleça a todos. Muita paz, uma ótima semana, até a próxima.